Boa tarde, minha gente. Hoje iremos abordar, né, os conjuntos numéricos, tá? Começando a parte de álgebra do nosso canal, tá ok? E vamos contemplar então esse estudo tão importante que inicia a álgebra, digamos assim, né? A gente veio sair lá no comecinho do primeiro ano, né? E vai também lá no ensino fundamental, tá? Mas é de vital importância conhecer os conjuntos numéricos, tá? Então vamos para a parte 1. Bom, introdução, né? Conceitos. Bom, a gente, contagem, né? Contagem, a gente tem a ideia de contar, de a gente saber em que quantidade a gente tem alguma coisa, né? A gente vai lá contar quantas frutas tem na geladeira de cada espécie, sei lá, de repente assim, né? A gente vai contar quanto a gente tem em reais, né? A gente vai contar quantos dias faltam para terminar o mês ou o ano, né? Contagem dos anos da gente mesmo, né? O sujeito tem 25 anos e tantos meses. Bom, então o texto fala o seguinte: os homens primitivos não tinham necessidade de contar. Por quê, minha gente? Porque viviam na natureza, tá? Eles não necessitavam contar quanto de cada coisa eles tinham, porque eles tinham a vontade, a mudança, né? Dependendo da região, né, e tal. E aí não havia necessidade dessa contagem. Agora, ao passo que a necessidade de contar começou, né, quando esse mesmo homem, né, ele foi deixado de ser pescador e coletor dos alimentos dele, né? Ele, para trabalhar no solo, plantar e criar os animais deles, então ele queria saber quanto ele tinha de cada animal lá. Vamos supor, ele criava lá ovelhas. Então, qual a quantidade que tem lá? Né? Se morreu alguma, se nasceu alguma, então houve essa necessidade de contar. Tem uma imagem ali, né, que faz essa menção, tá? E aí, a partir dessa necessidade de contar, quando ele realmente teve que saber quanto ele tinha de quantas coisas, ele passou a querer contar. O homem teve necessidade de fazer essa contagem, tá? Bom, aí na introdução, ainda nos conceitos, a gente tem assim, da necessidade de contar, surgem os números como ferramenta para executar essa contagem, tá? Então, assim, os números surgiram da necessidade de fazer essa contagem, né? Quem ia representar essa contagem, digamos assim, né? Você tem lá quatro ovelhas, tá? Então, o que é que vai representar aquela quantidade que tem lá? Aí surgem os números, os algarismos, né? Melhor dizendo assim, indo-arábicos, né? Que aí foram os hindus que criaram e os árabes divulgaram, expandiram, tá? Um criou, outro divulgou para o mundo, que foram os árabes. Daí indo-arábicos, tá? Da palavra hindu e arábicos vem de árabes, ok? Bom, ideia está aí, né? Bem clara, o porquê de ser chamado indo-arábicos, né? Foram dois povos lá, um criou e outro difundiu, né? Expandiu. Bom, esses são os algarismos indo-arábicos que a gente usa, né? A gente tem também, que a gente vai ter uma videoaula aí sobre sistema de números diferentes, romanos, né? Principalmente os romanos, algarismos romanos, né? Que é usado em séculos e etc. Bom, então esses são os algarismos indo-arábicos, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, etc. Lá o 0, né? É o 0 lá que a gente colocou essa imagem aí. E esses são os algarismos que a gente usa, né? No nosso dia a dia. Ok? Todo momento, para onde a gente olha, a gente vê isso aí, né? Esses algarismos, né? A gente olha para o relógio, tá vendo lá, né? Impressionante como a matemática tem aplicabilidade, né? Então, esses são os algarismos endoarábicos. A gente vem agora com a ideia de conjunto, né, no item 2, que é uma ideia de coleção, tá? Coleção pode ser de objetos, amigos, animais, números, né? Enfim, tudo que se possa organizar. Temos ali um conjunto de frutas e do lado direito um conjunto de polígonos, tá? Polígonos são ali, ó, tem um quadrado, tem um triângulo, né? Que será motivo de uma videoaula nossa, ok? De geometria. Então, essa ideia de coleção, tudo que você imaginar de coleção, a gente chama de conjunto, né? O conjunto tem uma ideia dessa coleção. O surgimento dos números, dos conjuntos numéricos, né? Que é o motivo da nossa aula. Bom, com o surgimento dos algarismos indo-arábicos, houve a necessidade de organizá-los, né? Daí a ideia da criação de um conjunto, né? Que esse conjunto foi batizado de o quê? Conjunto dos números naturais, que é o N. Aquilo lá é um símbolo, tá? Uma vez um aluno me perguntou por que o N tinha aquela parte do meio ali vazada, ou então toda preenchida, né? É para diferenciar do N do alfabeto, tá? É porque aquilo ali é um símbolo. Apareceu aquele símbolo lá,
Em matemática, conjunto dos números o quê? Naturais. Ok? Então, com o surgimento desses algarismos, né? A gente está se centrando nos algarismos, nossos algarismos, a gente tem outro sistema de numeração, tem outro sistema de numeração, tá? Tem os romanos que a gente também usa, né? Como eu falei, em século XX, aí põe lá XX, né? Aí, e vai, tá? Bom, então vamos ver aqui. Os conjuntos numéricos, pessoal, temos aí os que nós vamos estudar, tá? Não temos outros além desses daí, tá? Que o conjunto, então, temos conjunto dos números naturais, símbolo N, que a gente vai estudar hoje, inteiros Z, racionais Q, irracionais I, reais R e complexo C, ok? Então, a gente vai o pontapé inicial hoje estudando o conjunto dos números naturais. Posteriormente, a gente vai estudar os outros conjuntos até os complexos, tá? Eu não vou detalhar ele agora, porque senão a videoaula fica longa. Então, basta vocês conhecê-los, tá? Naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos, tá? No nosso dia a dia, na verdade, a gente não usa os complexos, não, tá? A gente vê números reais a todo momento, irracionais, racionais, mas os complexos, ele é até chamado conjunto dos números imaginários, tá? Foi uma necessidade que houve para se criar. Ele é o último naquela sequência lá, tá? Bom, aí tá os conjuntos dos números naturais, né? Começando com o 0, e vem lá o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, tá? Deve-se colocar conjunto, pessoal, entre chaves, tá certo? Um par de chaves, não coloca entre parênteses nem colchetes não, tá? Se for entre parênteses, aí a ideia é outra. Que é uma aula que a gente vai ver chamada sequências, tá? Bom, aí eu coloco lá N, né? Que representa o conjunto, e eu vou discriminando lá. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai, tá? Bom, o que é subconjunto de um conjunto? É um conjunto menor que a gente suprime, a gente tira alguns elementos do conjunto maior e forma um novo conjunto. Sub, né? Tá abaixo, né? Subsolo é abaixo do solo, né? Subchefe é abaixo do chefe. Então, a gente tem aí o conjunto dos números, né, naturais. Nesse que está aí verdinho, a gente tirou o 0, suprimiu o 0 e criou o conjunto N asterisco, N estrela. Tá bom? Tirando o 0 dele, ele começa com 1 e ele tem todos os elementos que o azul tem aí, é o conjunto N. Tá? O nome dele é o que, gente? Conjunto dos números naturais positivos. Ok? Só tem número positivo nele, porque se tirar o 0, né, o 0 nem é positivo nem negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos. A gente não vai falar agora de número negativo, tá? Só na videoaula de conjunto dos números inteiros, a gente vai falar dos números negativos, tá? Bom, então a gente tem ali mais um subconjunto, né, que é o P, né? Então, o P começa lá com 0, 2, 4, 6, 8, etc., né? Que é chamado conjunto dos números naturais pares, né? O próximo aí a gente tem o conjunto que eu chamei de IM, conjunto dos números naturais ímpares, né? Que a gente tem lá 1, 3, 5, 7, 9, né? A gente pegou emprestado do conjunto N e formou o conjunto dos números pares, naturais pares, né? Pegou emprestado 0, 2, 4, 6, 8, etc., né? Não só tem aqueles, claro, né? São infinitos. E formou o conjunto dos números naturais pares, tá? O conjunto dos números naturais pares. Então, a gente tem aí 3 subconjuntos. A gente vai chegando para a próxima tela com o conjunto QP, né, que eu chamei de QP, conjunto dos números naturais quadrados perfeitos, né? Então, eu começo lá com 0, 1, 4, 9, 16, 25, né? Então, mais um conjunto lá. Mais para frente, aqui nas observações, a gente vai explicar o que é um número quadrado perfeito. Já já a gente vê, tá? A gente tem lá o conjunto dos números naturais primos, que eu chamei de PR, né? Então, os números primos começam lá com 2, o 3, o 5, o 7, o 11, né? O 13. Ó, a gente vai ter uma aula de como obter esses números primos, tá? A gente vai fazer aí um processo que eu vou falar depois e a gente vai ver como é que a gente tem os 50 primeiros, vamos dizer assim, tá? Que não é difícil. E eu vou adiantando para vocês, tá? Que eles são chamados de primos porque são os primeiros, tá? Primo é porque são os primeiros, tá? Aí não tem esse negócio, às vezes, de uma aula, vem com aquela piadinha, não, primo porque não é sobrinho, nada a ver, tá?
vamos levar para o lado, né? Eu já escutei muito isso em sala, olha, não sei não, me divirta em sala de aula, né? É uma profissão que a gente ensina, é gratificante e se diverte em sala de aula, porque tem cada uma. Não, deixa para lá. Olha só, minha gente. Aí os números primos são chamados de primos, que são os primeiros, tá? E aí a característica desses números, tá? A gente vai ver uma aula de números primos, é que eles só têm dois divisores naturais. Se você pegar o 5, só quem divide 5 é o 1 e ele mesmo, tá certo? Não tem outro que divida ele que seja natural, tá? Então, adiantando para vocês, né? Eles são chamados de primos porque são os primeiros e a característica dele é que ele só tem dois divisores naturais, tá? Que é ele mesmo e o 1. Porque 1 divide qualquer número, tá? Bom, chegando aqui, a gente tem as observações aqui para terminar nossa aulinha, nossa videoaula, onde fala que, vamos lá? Vamos ver. Observações. 1. O conjunto dos números naturais é infinito. E é infinito mesmo, né? Não vai achar no último, tá? O menor número natural é o zero, né? Afinal, o conjunto começa no zero, então ele é o menor. Agora, como ele é infinito, no item 1, há uma consequência aqui no 3, que diz que não existe o maior número natural. Claro, se o conjunto é infinito, você nunca vai achar o maior. É óbvio, né? E o 4 diz que todo número natural possui um sucessor. O sucessor, eu coloquei o que vem depois, tá? Mas é imediatamente depois, logo após, tá? O seguinte, ok? Quem é o sucessor de 10? 11. O sucessor de 100? 101 e vai. Ok? O 5 diz o seguinte: todo número natural tem um antecessor, com exceção do zero. O antecessor é o que vem antes, né? E a gente diz que ele não tem antecessor porque, né, o conjunto ele começa com zero, tá certo? Ele começa com zero e eu não tenho um número natural menor que o zero. Então, eu não tenho um antecessor do zero. Então, tá explicado aí, né, que essa questão de não ter antecessor é porque o zero é o primeiro, tá ok? Minha gente, o número quando é chamado de ímpar, significa não par, é a negação, ó. Então, o número ímpar é aquele que não é par, não par. Então, ímpar, o prefixo de in, né, é negação, tá ok? Uma curiosidade aí, no 7 diz que o único número natural par que pertence ao conjunto dos números primos é o 2, tá? Eu posso voltar aqui, ó, tá? E a gente vê que lá no conjunto PR, que são o conjunto dos números naturais primos, começa com um 2 lá. Você não vai encontrar mais nenhum par. 3, 5, 7, 11, 13, né? São todos ímpares. O próximo ali seria 17, depois do 13, tá? Mas a gente vai ver uma aula de como obtê-los, tá? Os 50 primeiros, vamos dizer assim, entre o 1 e o 50, tá? Só adiantando o seguinte, tá? O número 1, ele não é primo, tá? E também a gente vai ver assim, ô professor, quando o número não é primo, ele é o quê? Então, vamos deixar para uma próxima videoaula, porque senão fica um vídeo extenso, tá? E já vai ficando por aqui, desculpem aí um pouquinho. Vamos embora? Bom, aí temos aqui o 7, que diz que o único número natural par é o 2, tá? Então, se isso cair numa prova dizendo verdadeiro ou falso, verdadeiro, né? Não existe outro que seja primo e par, a não ser o 2. O 2 só tem dois divisores naturais, ele mesmo e o 1. Bom, aí vocês lembram lá que a gente falou do conjunto quadrado perfeito? Vamos ver aqui direitinho. Ó, olha ali, ó. Tá? Conjunto dos números naturais quadrados perfeitos. Olha, um quadrado, ele é um quadrado perfeito, né? Então já disse tudo lá. Qual é a característica dele? É fácil. Veja o conjunto QP. 0, 1, 4, 9, 16, 25. Observa que, tá? Todo mundo ali tem o quê? Um bom observador, né? Quem está aprendendo agora vai aprender comigo, né? Olha só. Olha, número quadrado perfeito, né? Que eu estou chamando NQP, é todo número positivo, né? É todo número positivo, né? Claro que lá tem um zero, tá certo? Que possui raiz quadrada exata, tá? Então, lá no conjunto tem um zero, zero tem raiz quadrada exata e é o único que não é positivo. Então, assim, eu estou botando positivo porque, com exceção do zero, todos os outros têm que ser positivo para ter raiz quadrada, tá? Vou logo adiantando que não existe raiz quadrada de números negativos, tá? Só vai existir no conjunto dos complexos que a gente vai ver, tudo bem? Então, é todo número positivo, aí eu posso também incluir o zero, tá certo? Porque a raiz quadrada de zero é zero, e os demais são todos positivos, né? A gente tem ali, ó, vamos ver aqui,
né? Olha lá, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25. Então, todos para lá são positivos, tá bom? Então, com exceção do 0, que é nulo, né? Todos os outros lá, 1, 4, 9, 16, tem raiz quadrada exata. Então, tá aí, ó. Ok? Todo número positivo. Também incluímos o 0 aí. Só lembrando que o 0 não é positivo, mas a gente vai incluir nesse conjunto, porque o 0 tem raiz quadrada exata, tá? Então, se a gente vai fechar a aula aqui e falar aqui, ó, depois do 25 vem 36, né? Depois do 36 vem 49. Então, é um conjunto também infinito, tá? Todos esses daí têm raiz quadrada exata, tá certo? A raiz quadrada será motivo também de uma nossa próxima videoaula, ok, minha gente? Então, até a próxima videoaula. Obrigado por participar do nosso canal. Espero que tenham gostado. Deixem likes, deixem comentários, tá certo? Porque eu estou só começando e eu estou realmente nossa, muito empolgado com isso aqui. Mas em breve a gente vai incrementar esse canal, colocar vinheta, vou ver um equipamento profissional, tá? Porque eu tenho muito a passar para vocês, tá certo? Nossa, matemática é uma disciplina fantástica, digamos assim. Então, minha gente, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.